Bom, para nos ajudar a entender esse processo de liquidação da Reag Investimentos e todos os imbróglios do caso do Banco Master, nós vamos conversar agora, Celso, com Pedro Iocói, advogado criminalista. Doutor Pedro, obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo ao Jornal do SBT News. Boa noite, obrigado pelo convite. Doutor, existe toda uma discussão em torno do destino que será dado ao material apreendido na operação de ontem. E ainda, nesse contexto, a preocupação com a preservação de todo esse conteúdo, principalmente os armazenados em dispositivos digitais. O ministro Dias Toffoli, inclusive, determinou que os aparelhos de celulares recolhidos sejam mantidos com a bateria carregada e sem conexão com a internet. Como é que funciona a perícia de provas digitais e a manutenção da validade dessas provas? Bom, Celso, acho que a primeira coisa que a gente precisa informar o telespectador é que existe uma norma, não é, que foi introduzida no nosso sistema em 2019, que é a Lei 13.964, que estabelece a cadeia de custódia. Então, a cadeia de custódia é exatamente para que a gente tenha, tecnicamente, a certeza de que um equipamento, quando ele foi apreendido, ele seja mantido, não é, intacto até a realização da perícia. Então, tudo que acontece com o equipamento, então, quem apreendeu, quantas unidades apreendeu, qual foi o envelope lacrado que foi colocado, quando esse lacre foi aberto, quem abriu o lacre, quem manuseou o equipamento, quem ligou o equipamento a primeira vez, tudo isso, não compõe o que a gente chama de cadeia de custódia. E a cadeia de custódia é aquela que permite, ter a certeza de que o equipamento não sofreu alterações, porque como são provas digitais, Celso, pode ser que alguém, tendo acesso ao equipamento, modifique o conteúdo. Então, é necessário obedecer a esta norma que disciplinou dentro do nosso sistema, como é que a gente tem a certeza que o conteúdo do que foi apreendido é a mesma coisa que vai ser apresentada no laudo pericial. Então, acho que esta preocupação do ministro Dias Toffoli, da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República é exatamente de ter a certeza de que todos os equipamentos digitais não tenham o seu conteúdo alterado, exatamente para que a prova seja íntegra para o momento da sentença e que o que está ali, o conteúdo que está ali não foi alterado e, portanto, tem a validade plena como prova. Então, as conversas de aplicativo de mensagens, os e-mails trocados, eventuais planilhas de contabilidade, contratos e, principalmente, as provas que podem ser alteradas e que não estão disponíveis em outras fontes. Mas se a gente pensar, Celso, se a gente tem uma prova, por exemplo, de uma transação bancária, essa transação bancária, em tendo o conhecimento da transação bancária, eu posso questionar o banco, se foi feito o banco emissor, o banco receptor, quanto aconteceu. Isso está lá registrado, não tem como alterar. Agora, um e-mail, uma conversa de aplicativo de mensagens, ou mesmo um documento, por exemplo, um documento Word, um documento Excel, uma planilha de Excel, isso pode ser alterado. Então, é importante ter a segurança de que este tipo de prova não vai ser manipulada, exatamente para não contaminar o processo no final. E acho que a participação de vários atores neste processo de extração da prova digital, com todos os mecanismos técnicos necessários para essa garantia, só é um reforço da preocupação, tendo em vista o tamanho deste caso. Nós temos um caso que vai consumir 1/3 de todos os recursos do FGC, 1/3 de todos os recursos que os bancos vêm depositando durante muitos anos para garantir a rigidez do sistema financeiro. Então, é óbvio que o ministro Toffoli entende e sabe qual é o tamanho do caso, qual é a repercussão financeira que isso vai trazer para milhares de clientes e para o próprio sistema financeiro nacional. Então, não é possível descuidar neste momento, exatamente para que estas provas não sejam anuladas, como tantas operações que nós vimos no passado, Celso, e que depois, por uma falha na investigação, e nós ainda estamos na fase de investigação, não existe ainda acusação formal
de todas as fases desta operação, então, por falhas nas investigações, que eventualmente se anule no futuro. Acho que é uma preocupação legítima e que vai trazer segurança ao processo. Doutor, eu queria convidar também para participar dessa entrevista o nosso analista de política em Brasília, Ranier Bragon. Mas antes de te passar a palavra, Ranier, queria só trazer uma informação, porque hoje mais cedo o presidente Lula se manifestou sobre o caso do Banco Master. Ele disse que o caso é um exemplo das ações adotadas pelo governo federal no enfrentamento ao crime organizado. Essa declaração foi durante uma cerimônia lá no Palácio do Planalto, cerimônia de posse do novo ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva. Então, segundo o presidente Lula, depois dessa situação envolvendo o Banco Central e o Banco Master, o governo passou a acionar diferentes autoridades e instituições para tratar deste tema. Ele também lembrou no discurso da reunião que foi realizada hoje de manhã com ministros e representantes do Supremo Tribunal Federal, da PGR, da Polícia Federal, do Banco Central. Daqui a pouco a gente vai destrinchar todos esses encontros e essa cerimônia que ocorreu mais cedo lá no Planalto. Mas eu já queria trazer essa informação, Ranier, para também já te passar a palavra para que você possa participar dessa entrevista. É com você. Boa noite, doutor. Nessa lei que o senhor citou e na própria jurisprudência, qual é o amparo que há para o juiz, ou se há algum amparo, para que o juiz possa excluir a polícia da extração e da análise de dados apreendidos, como fez parecer o ministro Dias Toffoli nas primeiras decisões que ele tomou nesse caso? Veja, não a condução da investigação policial, ela é definida pela autoridade que preside, no caso, a Polícia Federal. Entretanto, dentro do processo penal, nós temos a figura do juiz de garantias, que é a função que o ministro Toffoli está exercendo agora, que permite que ele estabeleça e determine algumas medidas, como, por exemplo, as buscas e apreensões que foram realizadas, as prisões que foram decretadas, e, enfim, é natural que esta prova, que depois servirá para o processo judicial, que ela seja de grande valia. O ministro toma uma medida passando a condução dos trabalhos, porque também existe na nossa jurisprudência o entendimento de que o Ministério Público, como titular da ação penal, pode fiscalizar a atividade policial, mas também pode investigar de forma independente ou paralela à Polícia Federal. Então, por uma questão de percepção do ministro sobre um maior controle, um maior cuidado, exatamente porque sabe que vai enfrentar um escrutínio pesado das provas que estão sendo produzidas agora, que o ministro delegou essa atividade, ou que o ministro permitiu que o Ministério Público Federal tomasse a frente nessa extração. É óbvio que, com todo o andamento do processo, agora nós vamos ter uma participação aí de várias mãos, exatamente para que todos tenham tranquilidade, não só da lisura de como esse procedimento está sendo feito, mas principalmente tranquilidade quanto ao conteúdo, que nós não vamos ter nenhuma violação das normas que estabelece as regras de cadeia de custódia, e que essa prova vai servir depois no processo penal. O pior de tudo seria a utilização de 42 mandados de busca e apreensão, um efetivo enorme da Polícia Federal para a coleta de todos esses equipamentos, e ver o processo anulado no final, porque se cometeu algum erro neste momento. Então não há nada que vede, acho que o ministro fez ponderações para preservar o processo, e ele, na qualidade ou na posição que ele ocupa nesse momento, está exercendo, entendo eu, uma atividade absolutamente legítima de controle de um bom andamento da investigação policial. Doutor Pedro Iocoi, o ministro Alexandre de Moraes instaurou um inquérito para investigar se o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e a Receita Federal quebraram de forma irregular o sigilo fiscal de magistrados da Corte e parentes deles.
Esse movimento ocorre após notícias circularem na imprensa mostrando o contrato milionário da esposa de Moraes com o Banco Master e supostos negócios de irmãos do ministro Dias Toffoli, relator do caso Master no STF, com a gestora de fundos REAG, num resort no interior de São Paulo. Está na hora da conduta para a corte, não? Veja, Celso, acho que é muito complicado o entendimento que se estabeleceu no Brasil de que parentes de ministros possam advogar no tribunal onde eles atuam. Isso traz sempre uma desconfiança da sociedade e uma percepção de que pode não haver isenção ou imparcialidade necessária para a atividade da magistratura. Então, sem dúvida nenhuma, acho que é importante, né, que se estabeleça regras mais rígidas de conduta para todos os magistrados, né, que se repense esta atuação em virtude, né, do que a gente teve agora divulgado e também de vários outros episódios, repetidos episódios que acontecem nos tribunais do país todo e que maculam a imagem da grande maioria dos magistrados sérios, íntegros e comprometidos do Brasil, né? E acho que pequenas distorções acabam afetando a magistratura como um todo, que não merece este tipo de tratamento ou desconfiança, né? O Brasil tem magistrados muito sérios, muito comprometidos com a função que exercem e absolutamente competentes no trabalho que fazem. E eles ficam, não é óbvio, com uma suspeição presumida por conta da atividade de poucos. Então, acho que a gente tem que estabelecer quais são as condutas que podem ter os ministros, os desembargadores e os próprios juízes, de uma forma talvez um pouco mais detalhada e rigorosa, como funciona a atividade não só de parentes, mas eventualmente de amigos íntimos destes magistrados nas respectivas varas, tribunais e tribunais superiores. E mais do que isso, acho que é importante, e aí puxo para o nosso lado aqui da advocacia, eu como diretor do sistema da OAB, entendo que também é necessário que haja uma regulamentação ética dos advogados. Então, acho que os advogados têm que ter limites éticos exatamente para que não se puna apenas o magistrado, mas também o advogado que faz este tipo de aproximação, que não é uma aproximação para discutir o caso, que é uma aproximação para utilizar de acessos favorecidos, eventualmente, que podem distorcer ou que podem pesar de forma a desequilibrar a balança da justiça. Então, Celso, acho que é algo que deve ser repensado como um todo. A atividade dos magistrados, a atividade do Ministério Público, a atividade da Defensoria Pública, essa é menos afetada, porque só atua para os mais desfavorecidos, mas principalmente a atividade dos advogados e dos magistrados, para que a gente tenha uma justiça que efetivamente funcione. Porque se a justiça não está para fazer justiça, está para decidir conforme interesses pessoais de poucos, então nós estamos aqui fazendo uma encenação. E aí não precisamos do processo. O processo ele é uma linha e não é um ponto, exatamente porque ele tem uma ordem concatenada de atos para garantir paridade de armas e isonomia na decisão. Se nós não temos nem paridade nem isonomia, então aqui nós estamos só fazendo um grande teatro para enganar a sociedade. Acho que a gente precisa repensar o sistema judiciário de forma a trazer maior segurança, maior respeitabilidade pelo cidadão e, portanto, maior credibilidade do sistema como um todo. Um sistema com credibilidade com a sociedade, ele tem só a ganhar, não só para os magistrados, mas também para os advogados, para os promotores, para os procuradores, etc. É benéfico para o país como um todo. Doutor, a gente tem acompanhado os desdobramentos do caso do Banco Master nos últimos dias e é um caso que vem crescendo, né? Que a repercussão, que vem repercutindo, que vem respingando em diversas esferas da sociedade, como o senhor mesmo acabou de citar. Eu queria entender juridicamente quais são os próximos passos dessa investigação. Às vezes a gente acaba até se perdendo em meio a tantas notícias novas que envolvem, né, primeiro a liquidação do Banco Master, agora a liquidação
da REAG. Então, queria a sua ajuda, doutor, para que a gente, principalmente nossa audiência, entenda em que pé estamos dessa investigação e o que esperar daqui para frente. Eu acho que tem várias coisas que aconteceram ontem e hoje que vão, sem dúvida nenhuma, ainda ser muito noticiadas, né? Um dos alvos de busca ontem foi o Nelson Tanuri, que, enfim, foi dono da Companhia Docas do Brasil, do jornal Gazeta Mercantil, enfim, figura importante do cenário econômico empresarial brasileiro. Então, né, não foi divulgado ainda por qual motivo ele foi alvo de busca e quais as relações que ali se estabeleciam, algo que me chamou a atenção. A liquidação da REAG, vocês têm que lembrar que a REAG é um dos pivôs do que aconteceu na Operação Carbono Oculto. Então, a REAG já estava sob o escrutínio do Ministério Público na Operação Carbono Oculto, que foi uma operação que, enfim, trouxe ligações do crime organizado com o sistema financeiro da Faria Lima, daqui de São Paulo, da Faria Lima. Então, assim, coração do sistema financeiro brasileiro. E agora, a liquidação da REAG mostra, né, que talvez os problemas enfrentados lá na REAG, que ainda serão objeto, né, de defesa dos advogados da REAG e da própria REAG, e que também serão, né, objeto de investigação, são mais sérios do que aqueles que nós vimos na Operação Carbono Oculto, porque quando o Banco Central entra para uma liquidação imediata e não para outras medidas menos gravosas que estão disponíveis lá ao Banco Central, como, por exemplo, não é, a intervenção, significa que as evidências que foram encontradas, pelo menos na percepção daqueles que investigam dentro do órgão regulador, dentro do Banco Central, são mais graves ou muito mais graves do que no caso anterior. Ou talvez a soma dos dois tenha desencadeado isso. O fato é que a gente ainda não teve, não é, uma visão clara dos motivos das duas liquidações e de todos os personagens que estão envolvidos, não é, nesses negócios. Banco Master, BRB, REAG e eventual ligação com os fundos relacionados não só a Carbono Oculto, mas também ao Banco Master. Então, tudo isso acho que ainda vem pela frente. O que a gente sabe e o que já foi divulgado é que foi oferecida uma denúncia por crimes. Não foi oferecida uma denúncia. Existe uma investigação da segunda fase por crimes típicos, não é, da atividade financeira, da atividade de banco. Então, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e outros crimes ali ligados à atividade. Essa investigação ainda deve demorar um pouco, porque existem muitas apreensões, muitas pessoas a serem ouvidas, muito material a ser periciado e óbvio que a Polícia Federal tem limitações estruturais para atender essas respostas dentro da nossa, ou na velocidade da nossa curiosidade. Então, a Polícia Federal deve levar mais um tempo para produzir isso. Depois de ouvidas as pessoas, as testemunhas e analisados os documentos, isso vai ao Ministério Público Federal para o oferecimento de denúncia, para o oferecimento, não é, da peça inicial acusatória, que se chama denúncia, dando início ao processo. A partir daí, com o oferecimento de denúncia, aí sim nós vamos ter o rito processual, oitiva de testemunhas de acusação, oitiva de testemunhas de defesa, a prova pericial, alegações finais e sentença. Então nós estamos na fase pré-processual. Acho que ainda vamos ter um bom tempo de investigação, porque de fato, né, uma instituição financeira ela não faz poucos negócios, ela faz muitos negócios, muitas pessoas devem ser investigadas e mais do que isso, né, nós temos duas instituições financeiras envolvidas na mesma operação com 40 e tantos mandados de busca e apreensão. Então, o material coletado seguramente vai demorar para ser integralmente analisado e aí depois de analisado vai permitir ao Ministério Público ou à Polícia Federal buscar ou determinar o rumo das investigações ou o complemento das investigações, e aí depois disso vem o material pronto para um eventual oferecimento de denúncia. Então, é absolutamente razoável estimar que esta investigação deva demorar mais no mínimo 18 a 24 meses. Antes de passar para o Ranier fazer a última pergunta, eu gostaria de fazer um comentário, viu, Marina, que essa fraude do Banco Master
apontada aí pelo ministro Fernando Haddad, que pode chegar a como ser o maior fraude do sistema financeiro nacional, parece um polvo, né? Que a cada vez que se apura mais sobre suas investigações, né? Parece um polvo que abre os seus tentáculos para mais e mais pessoas. Ranieri, é com você. Doutor, olhando para o caso como um todo, eu queria a opinião do senhor se há, na sua percepção, se houve, né, ou se há e está havendo uma pressão sobre os órgãos que estão ali na linha de frente operacional e investigativa, Banco Central e Polícia Federal. Olha, Ranieri, eu não tenho a menor dúvida de que existe uma pressão não só social, mas também uma pressão política e econômica, porque a gente tem que lembrar, não é, que o Banco Master e a REAG fizeram diversos negócios com muitos outros atores do sistema financeiro e que, por muito tempo, ofereceram ganhos muito superiores aos demais ganhos de mercado. Acho que o nosso sistema é um sistema que é seguro, que funciona bem, que tem regras muito claras de prevenção à lavagem de dinheiro, que tem regras muito claras de políticas para estabelecer controles, mas com esse processo de aumento da quantidade de players no sistema financeiro, né, muitas instituições de pagamento, entrada de exchanges de criptoativos e etc. Acho que a gente precisa repensar algumas regras, talvez algumas das nossas regras estejam ultrapassadas, e comportamentos como esse, de oferecer ganhos muito superiores ao mercado para atrair todos os investimentos, que esses comportamentos precisem ser objeto de um acompanhamento mais claro do Banco Central. Então, o Banco Central tem que pensar novos limites como a autoridade reguladora para que no futuro a gente não tenha outro episódio parecido com esse, porque a gente já teve no passado vários problemas que foram repetidos várias vezes por outros atores. Então, a pressão, ela é uma pressão, acho que esperada, né? Porque a gente precisa de um ambiente regulatório mais forte. Ela é uma pressão acompanhada, porque toda a sociedade e a imprensa vem fazendo um papel muito importante, não é? De divulgar os vários tentáculos do povo, aí, me aproveitando da analogia do Celso, para a população, e de mostrar que esta atuação que aconteceu do Banco Master, ela fez com que muitas estruturas passem a ser questionadas no futuro. Né? Então, acho que a gente precisa, não é, acompanhar o que está acontecendo no caso, ter a certeza, não é, de que a punição será severa, porque o tamanho do estrago financeiro e, portanto, né, que vai custar, no fim do dia, para o cliente do sistema financeiro, ele aparentemente foi muito grande. Só de FGC, 42 bilhões. Eu não me recordo, de fato, acho que o ministro Haddad está correto, eu não me recordo de outro estrago deste tamanho no sistema financeiro nacional. E a gente espera, aí como cliente do sistema financeiro, que as punições sejam corretas, justas, mas também que sejam severas no sentido de desincentivar novas atividades como essa. Acho que tanto a atividade da magistratura como a atividade do nosso sistema financeiro são atividades que a gente precisa acreditar, né, que é séria e que funciona para que a gente tenha um ambiente, né, social e de negócios minimamente confiável e tranquilo no Brasil. Só para registrar que de 2020 a 2025, o patrimônio sob a gestão da REAG se multiplicou por quase 14 vezes, de 25 bilhões para 341 bilhões. É mais do que a multiplicação, o milagre da multiplicação, né? Doutor Pedro Iocoi, muito obrigado, advogado criminalista, muito obrigado por participar aqui do Jornal do SBT News. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, agradeço mais uma vez o convite. Obrigada.